Mas afinal, você acha mesmo que o Lula não vai fazer nenhum tipo de pressão lá para o novo Procurador-Geral da República? Vem comigo nesse vídeo para você entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O Lula garantiu que não vai fazer pressão para o novo Procurador-Geral da República. Assista o vídeo e depois volta aqui e faça o seu comentário. Hoje eu não vou fazer um discurso, porque como presidente da República eu já fiz 4 discursos nesse plenário. Eu já fiz discurso na posse do Cláudio Fonteles, já fiz 2 discursos nas 2 posses do Antônio Fernandes, já fiz discurso na posse do Gurgel. E eu agora, doutor Paulo, pretendo não fazer discurso. Eu estou um pouco emocionado de voltar a essa casa. Certamente vocês sabem por quê. Eu fui deputado constituinte. Eu vi a luta que foi feita, muitas vezes sob orientação de um homem que é símbolo dessa casa aqui, chamado Sepúlveda Pertence, para que a gente pudesse dar ao Ministério Público a estatura que ele merecia em função da responsabilidade que a Constituição dava ao Ministério Público. Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. E quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe, essas pessoas não são reconhecidas publicamente. Então é importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público. Garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade. Não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade. Porque senão as pessoas serão condenadas previamente e muita gente não tem condições sequer de ser absolvida. Eu prezo muito por isso. Eu prezo muito por isso. Houve um momento em que aqui neste país as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os autos dos processos. Muitas vezes. E quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. Não existe possibilidade de o Ministério Público achar que todo político é corrupto. Não existe possibilidade. Ou seja, que é um conceito que se criou na sociedade brasileira e qualquer denúncia contra qualquer político já parte do pressuposto que ela é verdadeira. E nem sempre é. E se a gente quiser
evitar aventuras nesse país, como o que aconteceu dia 8 de janeiro deste ano. Se a gente quiser consagrar o processo democrático como o regime político mais extraordinário que o ser humano conseguiu inventar, o Ministério Público precisa jogar um jogo de verdade. E aí você, era a tua pessoa que eu, depois de conversar com muitos procuradores, cheguei à conclusão que deveria depositar a confiança do povo brasileiro. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente, nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas ao mesmo tempo o mais justo possível com a sociedade brasileira. Parabéns, doutor Paulo. Que Deus te ajude e que você seja um extraordinário procurador. Você pode assistir aqui o vídeo onde o próprio Lula esqueceu do discurso escrito e falou diretamente. Até disse que estava emocionado ao voltar a esta casa e participar agora desta cerimônia. Disse também que estava atribuindo a confiança dos brasileiros no novo procurador. Falou que ele deveria e acha que é prudente que ele tenha cautela para não denunciar qualquer pessoa. Mas será que este mesmo raciocínio serve para o que está acontecendo no Brasil, inclusive lá no STF? Será que nós temos a mesma régua de exigência que o próprio Lula estabeleceu e solicitou agora ao Procurador-Geral da República para que tivesse cautela quando fosse denunciar alguém? Ele disse também que a sociedade agora está generalizando, dizendo que todo político é corrupto e que não é verdade. Mas olha, nós temos muitos exemplos de pessoas que fugiram do normal, cometeram crimes e ainda estão aqui atuando em cargos inclusive no executivo. Ou você discorda da minha opinião? Será que nós não temos pessoas que foram julgadas, foram presas, estão agora livres e exercendo um cargo, inclusive também com a sua influência afetando alguns julgamentos, alguns andamentos dos processos na justiça? Se você discorda, faz o seguinte, então deixa um comentário aqui para a gente saber qual é a sua opinião. Aproveita também para comentar se esse vídeo foi útil para você, deixa um comentário, foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação